Vamos ouvir Rebeca. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só está faltando 15 para 18. Eu vou entregar às 8 horas, certo? Aleluia. Aí Rebeca, não sei se ela vai louvar, vai louvar. Glória. Rebeca vai louvar. Aí a próxima irmã, eu esqueci seu nome, qual é o seu nome mesmo? Vamos lá. Aí Rebeca vai louvar agora. Aí depois de Rebeca eu vou orar pedindo de oferta, só louvo o hino, certo? Amém? Eu vou cantar o hino da Mari, daí. Amém. Não deixe assim. Agora é a Terina que faz assim. Aconteceu 3.000 anos atrás. São da igreja com a paz do Senhor. Amém.
amado Pai Santo, Pai querido, Tu és fiel, Tu poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, Senhor, vamos recolher dízimos de oferta para a Tua casa, que o Senhor, com a Tua infinita misericórdia, abra as portas, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. É Damasa. O que aconteceu há 31 anos atrás, na história da batalha contra Satanás. É a vitória do arcanjo. Tá. Pessoal da igreja, vamos falar, Senhor. Amém. Vou deixar um versículo aqui em Isaías 41, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asa, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Aleluia. Você olha, você chega.
ele direito, porque eu ainda não sei muito ele, sabe? Mas deu para cantar um pedacinho. Amém. Deus recebe. Glória a Deus. Nosso evangelista Edivaldo está à frente do trabalho. Amém, igreja? Amém. Amém. Permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui. Permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Estamos aqui segunda-feira. Abençoada. Eduardo, Ana, todos vocês. Glória a Deus, aleluia. Mas, ficar de pé. Livro do profeta Jeremias. Capítulo 35. Profeta Jeremias, capítulo 35. A minha Bíblia fala no texto a obediência dos recambistas. A sua Bíblia. O exemplo dos recabitas. Amém. A sua é? A minha bênção sobre os recabitas. Jeremias 35. Cada Bíblia tem uma tradução diferente. A tua mais tem. A obediência dos recabitas. Aqui a meta para a obediência dos recabitas é dada a ajudar como exemplo. Isso. Recabitas era um povo, não era judeu, mas andava com judeus há muitos anos. Mas vamos lá. Capítulo 1 diante. A palavra que veio do Senhor a Jeremias no dia de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vá à casa dos recabitas e fala com eles, e os introduza na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhe dê a beber vinho. Vou pedir para o irmão ler o 5, versículo 5. Agora não, vou ler o 4, aí não sei se eu ler. Dê e beber. É o 3. 3, né? E tomei então a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazínia, e a seus irmãos, e a todos os filhos, e a toda a família dos recabitas, e os introduzem na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Dalias, câmara dos filhos de Anã, filho de Dalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que estava sobre a câmara de Maceias, filho de Saul, guarda do vestíbulo. Verso 5, irmão. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse:
bebam. 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Perpetualmente. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. A letra dessa Bíblia, que é muito pequena, e o meu direito, ele foi chegando muito. Não ajuda ninguém. Irmão, veja aqui que Deus, ele olha para os recabitas, vê a atitude dele e vê a atitude também do povo de Deus. O povo de Deus, irmão, por ele ser um povo escolhido, que muitas vezes eu e você se acha no direito, né, porque tem uma promessa, querer ser melhor do que os outros. E aqui Deus olha e vê a fidelidade do povo, aleluia, que recebeu uma ordem do pai carnal, de um patriarca, que agora esse patriarca ele morre, depois de 250 anos, 2 séculos e meio, os filhos ainda estão obedecendo a lei, a palavra do seu pai. E a Bíblia vai dizer que Deus olha e vê aquela atitude daqueles homens, daquela família, e olha também para os judeus. E no verso 7, ele diz: nem edificarei casa, nem semearei sementeira, nem plantarei vinha, nem atereis, mas morareis em tenda todos os seus dias, para que vivas muitos dias sobre a face da terra, onde vós peregrinais. Isso foi uma ordem dada pelo seu pai, Jonadab, porque naquela época aquele povo andava com os judeus, com o povo israelita, e ali ele observava todas as leis de Deus. E a lei de Deus era cumprida no pé da letra. Mas a Bíblia vai dizer: uma coisa é antes e outra coisa é depois. Porque Deus, quando deu a terra prometida aos judeus, ele deu ordem para plantar, deu ordem para construir casas, deu ordem para tomar vinho, e naquela época não era o vinho, aleluia, fermentado, o vinho era um vinho que se alegrava, não ficava tão bêbado como hoje, mas aqueles recabitas, ele obedeceram o pai, mesmo depois de 250 anos depois, 2 séculos e meio, o povo vai e eles têm ainda aquela obediência com seus pais. Mas o povo judeu, Deus está falando com ele desde a madrugada, está falando com os profetas falar para o povo, porque o povo era um povo de dura serviço, era um povo que uma hora estava agradando a Deus, outra hora não estava agradando a Deus. Era um povo que, quando estava no tempo bom, ele abandonava a Deus. Quando ele estava num tempo ruim, ele ali se aproximava de Deus. E Deus não se agrada desse tipo de pessoas. A Bíblia vai dizer que agora ele chama o profeta Jeremias e manda Jeremias colocar essa família dentro do templo, num lugar específico, onde todo o povo judeu se encontrava, e ali Jeremias aproveita aquela ocasião para mostrar que os recabitas
recabitas, eles eram um povo que não conhecia o Deus vivo de Israel, mas ele era um povo temente à linhagem de seus pais. E o povo judeu, ele não tinha, aleluia, aquela vocação de estar firme na presença de Deus. E Deus agora chama Jeremias e coloca ali aquele povo junto à câmara para que ele mostre aquele povo judeu que aquele povo de recabitas, ele tinha caráter, ele tinha ali posição no que ele queria, na sua fé, determinação. E agora ele faz um contraste, irmão. Imagine você agora sendo confrontado com uma pessoa que não é crente, mas com uma pessoa que ela tem fé. A Bíblia fala lá em João, capítulo 4, verso 23 e 24, que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes eu e você faz a obra de Deus de todo jeito. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja, em vez de estar adorando, de estar exaltando o nosso Deus, de estar vendo o celular, de estar olhando para o lado de fora, de estar uma hora olha para dentro, outra hora olha para fora, e Deus, ele observa tudo. E muitas vezes, irmão, é necessário eu e você obedecer à lei de Deus, porque Ele é zeloso. Glória a Deus. Pelo que Ele fala, Ele é zeloso, pela lei que Ele coloca para eu e você seguir. Agora Ele está me levando aqui para Levítico, capítulo 10. Veja o que é que Deus faz com aquele que faz a obra de todo jeito, aquele que Levítico capítulo 10, eu peguei a Bíblia lá, bem miudinho. Levítico capítulo 10. Obrigado. Vai falar dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, a família de Abraão, a família de Arão, a família de Arão foi uma família separada, escolhida para ser o levita da casa de Deus. Moisés foi um homem separado. A família de Moisés, tanto Miriam, foi uma família separada para servir ao Senhor. E muitas vezes uma família que é separada numa igreja, as pessoas de fora observam e diz: por que é só a família que louva? Só é a família que é dirigente, só é a família. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas que estão fora, eles não querem pegar no arado. E às vezes é necessário a família que está perto do pai, a família que está perto do pastor, se aproximar para pegar no arado. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 9 de Lucas, verso 62, que aquele que não coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é digno do reino de Deus. A Bíblia vai dizer aqui, irmão, no livro de Levítico, capítulo 10, que Arão, Nadab e Abiú, eles tomaram cada um o seu
Porque quando Deus consagrou Arão, Nadab e Abiú, ele foi separado para uma obra de Deus, uma obra específica, para ajudar Moisés naquela obra. E ele tinha que ter caráter, irmão, ele tinha que ter sabedoria. Lembra o que Arão fez quando Moisés subiu no monte e demorou para descer no monte? Foi o que Arão fez? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro, para ver e servir a outros deuses. Justamente. O que foi que Nadab e Abiú fez? Colocou fogo estranho, entrou no santuário de Deus de todo jeito, irmão. Aqui é o santuário de Deus. Quando eu e você vem para a igreja, a gente tem que deixar os problemas lá fora. A gente tem que vir com corpo e alma e espírito para adorar a Deus. A gente tem que esquecer até dos problemas lá fora. É verdade. Porque a igreja somos nós. Aqui é o templo. Quando nós vemos para o templo, se reunir com os irmãos, é para adorar a Deus. Aleluia. Coloca um fundo musical, por favor, irmão. Tá, vê se melhora a minha voz. Foi muito a dor da igreja. Não é que eu estou nervoso, não. É porque eu trouxe uma Bíblia diferente. É porque eu fico agitação. Aí a Bíblia não conseguiu falar. Não, eu peguei o carro, eu vim com a estrada, aí deu um furo o pneu, aí eu tive que correr, pegar o pneu, para levar o pneu, não tem mais cadê? Pegar o pneu para depois levar a estrada, pegar outro carro. E eu fiquei meio nervoso para assinar. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que Nadab e Abiú, muitas vezes, eles falavam um para os outros, porque uma coisa está aqui na Bíblia, outras coisas você procurar outras Bíblias para estudar. Ele, às vezes, ele falava, ele tinha um desejo de assumir o lugar do pai. E ele dizia, quando é que esse velho vai morrer, para eu assumir? Deus sonda tudo, ele vê tudo que se passa na nossa vida. Eu e você, muitas vezes, pensa que está fazendo as coisas de todo jeito. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo as nossas orações, não está escutando as nossas orações. Mas Ele é um Pai. Quando eu e você se ajoelha para orar, Ele fica com os olhos bem atentos e os ouvidos bem abertos. As palavras que saem da sua boca. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E Ele está aqui para orientar a mim e orientar você com essa noite, para dizer à igreja que Ele quer santidade no meio do povo. Ele quer obediência no meio do povo. Aleluia, glória a Deus. Ele não quer fogo estranho no meio do povo. Muitas vezes, irmão, eu e você, que temos a obrigação de apacentar a ovelha, tem que estar ligado. Porque muitas vezes chega uma pessoa, irmão, com o coração abatido, com o coração machucado, com palavras que ouviram dentro da igreja. Tem gente lá fora, irmão, que saiu da igreja por causa de palavra mal colocada. Tem pessoas que às vezes pegam o microfone, falam o que quer. Tem pessoas que não têm discernimento do que Deus quer falar para a igreja. E agora, Nadab e Abiú, eles conversam entre os dois irmãos. Veja que ele passou no primeiro capítulo, deu Deus as instruções à família de Arão. No capítulo 1 de Levítico,
pacíficas. No capítulo 4, ele deu a ordem, a lei da oferta pelos pecados do povo. No capítulo 5, ele deu a lei da oferta das transgressões. No capítulo 6, ele vem desde o começo, orientando a família de Moisés, instruindo Arão. E no capítulo 7, ele consagra Arão, ele consagra Abiú, Nadab e os outros 2 filhos de Arão. E ele ele diz a lei no capítulo 7, esta lei da expiação pelas culpas das coisas santíssimas, num lugar santo. Capítulo 7, verso 2, ele diz, no lugar onde degolares o holocausto, degolarão a vítima pela culpa, e se aspergera o seu sangue sobre o altar em redor. Desde o começo que ele vem orientando Arão, Abiú, Abinadab e os filhos de Arão. Depois que ele vê todas essas instruções,
observando a atitude de Moisés, como se tivesse sido um príncipe de espada para tomar dores daquelas mulheres. E aquelas mulheres ali chegam em casa e contam para seu pai, e seu pai pergunta: onde está esse homem? Aí ela diz: está lá no poço, vai chamá-lo. Aí ela vai e chama Moisés, apresenta Moisés a Jetro. Moisés tem casa, tem roupa lavada, tem comida, e ali Moisés começa a conviver com aquele povo que ele nunca tinha conhecido. Aquele povo que abraçou Moisés. E Moisés ali agora começa o ministério de Moisés. E muitas vezes, irmão, eu e você não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. E muitas vezes eu e você estamos na zona de conforto. Deus está falando comigo, está falando com você. E muitas vezes a gente fica despercebido as instruções de Deus. Deus manda muitas vezes a gente ir para um canto e a gente quer ir para outro. Quem não se lembra de Jonas, e Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas, ele diz: Jonas, filho de Amitai. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus dá uma ordem, irmão, a mim, a você, é porque Ele sabe, aleluia, que tem coisas boas para lhe dar. Quando Deus chama, quando chega o tempo do seu chamado, Deus vai tirar eu e você da zona de conforto. Moisés, ele estava ali no palácio. Foi preciso ali Moisés sair para fora do palácio para ele ver um egípcio maltratando um hebreu. Quando eu e você vê uma injustiça, irmão, alguém fazendo uma injustiça, você que é mãe, você que é pai, e muitas vezes tem pai que bate nos filhos de todo jeito, tem mãe que bate nos filhos de todo jeito. Eu conheci uma mãe que o filho pedia um biscoito e ela dizia: tem não, vai roubar. Por sinal, na época eu não era crente, e ela me convidou, eu e minha esposa, para a gente batizar essa criança.